Imagina chegar num ponto em que os seus próprios dividendos compram uma nova cota de fundo imobiliário, sem você tirar nenhum real do seu bolso. É, pessoal, esse é o momento em que o seu dinheiro começa a trabalhar sozinho. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Fala pessoal, tudo certo? William aqui e você está no mais um vídeo do canal Além dos Números, onde a gente fala de investimento, controle financeiro e muito mais. Liberdade financeira começa quando o ciclo se fecha sozinho. Liberdade financeira começa quando o ciclo se fecha sozinho. Vou repetir várias vezes porque é um loop, pessoal, é um loop. Então vamos lá. O que é Magic Number ou o número mágico que todo mundo fala, tá? O número mágico vamos mostrar para vocês aqui, só que antes eu vou atualizar vocês da carteira, tá? Vamos mostrar para vocês como que tá a carteira hoje. A carteira hoje nossa está assim, pessoal. Fica aí que eu vou te falar o que é um número mágico. A nossa carteira hoje está desse jeito, olha só. Com a atualização, com a última compra que a gente fez, nós temos um patrimônio de R$ 4.977,96, foram investidos R$ 5,81. Aqui a gente chegou a bater a meta dos R$ 5.000, pessoal. Só que, como é variável, né? Existe uma variação, a gente teve aqui uma quedazinha. Ó, se você observar, ó, soma esse valor com esse valor que está em queda, a gente já teria batido aqui os 5.000. Então a gente teve uma queda aqui nos nossos fundos imobiliários, né? Tivemos uma pequena quedazinha aqui, alguns deram uma baixada, e também nas ações, né? Então a nossa renda ela deu uma quedazinha e consequentemente afeta aqui o alcance das nossas metas. Mas, volta aqui para mim. Isso não vai deixar que a gente faça todos os meses os investimentos. O que importa é a constância. E falando em constância, existe, meus amigos, o que existe? O número mágico é o ponto de virada dos investimentos em fundo imobiliário, tá? Então, poxa, o que é o ponto de virada? Por que isso? Vou mostrar para vocês aqui agora. Vamos lá. O que é o número mágico, o Magic Number? O Magic Number, né? Um conceito simples, é um número de cotas de um fundo imobiliário que o investidor precisa ter para que os rendimentos mensais de dividendos sejam suficientes para comprar uma nova cota do mesmo fundo imobiliário, sem precisar ser um novo aporte do próprio bolso. Atingir esse marco acelera o crescimento do patrimônio e pode levar à independência financeira, criar um efeito bola de neve, onde a renda passiva gera mais renda passiva. Então, resumindo, meus caros, o Magic Number é o momento onde o teu dinheiro começa a trabalhar sozinho. O teu dinheiro começa a trabalhar sozinho. A quantidade de cotas que você tem de um determinado fundo imobiliário automaticamente já compra uma nova cota. E aí, ó, é a bola de neve crescendo. É a bola de neve crescendo, certo? E o efeito bola de neve, só que com base real. Cada cota passa a gerar renda suficiente para multiplicar o seu patrimônio. É o momento em que você para de alimentar o seu investimento e ele começa a se alimentar sozinho. Só que a gente aqui é diferente. A gente não vai parar de alimentar o nosso investimento. A gente vai continuar investindo, continuar alimentando esse nosso monstrinho, né? E com isso, ele já vai se alimentar também. Ou seja, dois investimentos aí praticamente sendo feitos, um por você, um por nós, né? E outro automaticamente quando você reinveste o dividendo recebido, porque a quantidade de cotas que você já construiu já está te pagando mais dividendos, certo? Vou mostrar para vocês aqui como que é feito esse cálculo, como que você pode fazer o cálculo aí das suas ações, tá? Então vamos lá. Olha só, o exemplo aqui, um exemplo prático. Deixa eu até puxar aqui o trenzinho que pisca. Vamos lá. O exemplo 1 aqui, um fundo imobiliário que custa R$ 100 e paga R$ 1 por mês. Então, qual que é a fórmula? Você pega R$ 100, certo? R$ 100 dividido por 1, certo? R$ 100 dividido por 1, que você vai ter aí a quantidade de cotas necessárias para você
comprar uma nova cota, certo? Aí, ó, com 100 cotas, os dividendos já compram uma nova cota por mês. Ou seja, se a gente pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um fundo imobiliário de base 10. Vamos pegar aqui o nosso MXRF11. Olha só, MXRF11, ele tá aqui 9,62. Vamos ver se ele abre aqui. Deixa eu pegar já a calculadora, já para jogar para vocês aqui. Então, pessoal, voltando aqui, ó, o MXRF11 abriu duas aqui para quê? Ele custa 9,62 para a gente. Tá com um dividend yield de 12p sobre VP de 1,2, ou seja, tá acima do valor de compra, né? É uma liquidez diária de 10 milhões, com a variação aqui de 13,98, tá? Vamos ver aqui. Olha só, o valor patrimonial dele seria 9,41. Ele tá 9,62. Está acima do valor que a gente do valor patrimonial. Então, pessoal, vamos lá. Como que funciona aqui a questão do cálculo para que nós possamos chegar ao número mágico? Eu abri aqui um Excel para tentar mostrar para vocês, mas enfim, o que que seria? Seria o quê? Vamos fazer um cálculo aqui direto na calculadora. Seria o quê? Qual que é a fórmula? A fórmula é fórmula do número mágico, é o preço da cota, tá? O preço da cota dividido pelo dividendo médio por cota. Aí a gente vai fazer um cálculo simples aqui. Eu tenho o valor da cota, que é 6,62, e vamos pegar lá o dividendo. Vamos pegar o último dividendo, né? Seria o dividendo médio, mas a gente pega o último dividendo que vai chegar também, que foi 0,10, né? 10 centavos aqui. Dividido por 0,10. Ou seja, para que eu chegue ao número mágico do MXRF11, eu preciso de 96,2 cotas, ou seja, 97 cotas. 96,2, será que dá certo? Vezes, eu tenho 96,2 cotas, vezes 10. Ou seja, chega no valor que a gente acabou de ver ali em cima de R$ 9,62, certo, pessoal? Então, olha só, quando você pega e faz esse cálculo de 100, você tem um fundo imobiliário que custa 100 e aí ele te paga R$ 1, é mais ou menos aqui. Aqui fica fácil, né, de você entender. Mas aí se o fundo pagar menos, é o mesmo cálculo. Você pega R$ 100, divide pelo valor que ele paga, no caso aqui do exemplo, ele custa R$ 100, né? O fundo imobiliário, no nosso caso lá de exemplo do MXRF11, ele custa 9,62. Você divide pelo valor do último dividendo. No caso aqui desse dividendo foi 80 centavos. E aqui nesse exemplo a gente precisa de 125 cotas para poder chegar no número mágico desse fundo imobiliário de exemplo aqui. Então, olha, seria isso aqui, ó, calculadora dividido pelo, quanto que eu recebi por cota? 80 centavos. Então, eu preciso de 125 cotas se o meu dividendo for de 80. Será que tá certo? Vamos tirar a prova aqui, ó. 125, tá? Tá aqui 125 vezes 0,80. 100 reais, ou seja, com 125 cotas recebendo 0,86, eu tenho um dividendo que eu já consigo comprar mais uma cota de R$ 100. Com 125 cotas, o ciclo começa a girar sozinho e você tem aí o efeito bola de neve sendo construído na sua carteira, beleza? Olha só, aí a gente continua. Por que que o número mágico ele é importante? Se você observar e analisar bem, se a gente pegar aqui, ó, a importância. O número mágico ele te dá clareza e direção. Por quê? Porque ele define metas reais, ou seja, não é que ele define metas reais, você traça as suas metas e você define as suas metas. Só que assim, para facilitar a vida, poxa, eu tenho o MXRF11, quanto de cota eu preciso ter para que ele já consiga me ajudar a comprar mais uma cota dele? E assim você pode alcançar esse número mágico do MXRF11, o número mágico do CPTS11, o número mágico de qualquer fundo imobiliário que você tem aí, ó. Olha só, no nosso caso aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, eu posso alcançar o número mágico aqui do CPTS11, do MXRF11, do
FATN11, tá? Vamos fazer um exemplo aqui do FATN11 para ver quanto de cota a gente precisaria ter para comprar uma nova cota desse fundo aqui. Um fundo diferente, né? Não é um fundo base 10, é um fundo maior, mas no exemplo que a gente mostrou aqui agora de R$ 100, vai ficar mais ou menos a mesma coisa. Olha só, o valor dele hoje. O valor dele hoje é o mesmo cálculo. Vamos puxar para cá. Eu tenho 84 dividido por quanto? Quanto que ele pagou aqui no último dividendo? Ele pagou no último dividendo, aqui ó, 0,80. É praticamente o exemplo que a gente fez ainda agora. Ó. Então, pega aqui, puxa a calculadora e faz 0,80. Então, eu precisaria de 105 cotas para alcançar o número mágico do FATN11. Beleza? Então, volta aqui comigo. A importância de você alcançar os números mágicos não é uma regra, pessoal. Não é uma regra, não é algo que vai, poxa, se eu não alcançar, eu não vou conseguir completar os meus objetivos. Pelo contrário, você pode pegar o número mágico, né, o magic number, e botar ele como objetivo. Então você traça esse objetivo, e como é que fica? Define a sua meta, né? Você mostra, ele te mostra o poder do tempo, ou seja, conforme o tempo vai passando, você vai alcançando os seus objetivos e você vai chegando ali onde você precisa estar para ter uma cota já com a quantidade de cotas que já te possibilite comprar novas cotas. E transforma dividendo em crescimento automático. Só que isso só vale, pessoal, se você reinvestir, e você reinvestindo os teus dividendos, você consegue sim chegar em um ciclo da multiplicação. Porque o que é? Como que funciona? Depois que você atinge o número mágico, o seu patrimônio ele começa a crescer de forma exponencial, sem depender de novos aportes, certo? E quanto mais FIs atingirem esse número mágico, esse ponto, mais rápido o crescimento acontece. Tá? Então imagina ter 5 fundos imobiliários ou 5 fundos quaisquer aí no número mágico. Todo mês, novas cotas caindo na conta, né? Sem você mexer no bolso. Então, todos os meses, uma cota daquele dividendo entrando para você. Toda vez, todo mês. Com o passar do tempo, e você reinvestir essa quantia, o teu patrimônio ele vai crescer muito, cara. Vai crescer automaticamente, sendo que mesmo assim você precisa estar mantendo aí os seus aportes mensais, certo? Então, qual é o número mágico? Qual é o teu número mágico? Qual é o número mágico que você precisa alcançar? Qual é o fundo imobiliário que você quer que alcance esse número mágico? Já parou para calcular quantas cotas você precisa para que o seu dinheiro comece a trabalhar para você? Um determinado fundo imobiliário, certo? Seja ele base 10 ou base 100 ou qualquer outra base que ele seja. Quantas cotas desse fundo você precisa ter para que ele comece a trabalhar para você? Então, se você gostou desse vídeo, curte aí, comenta, compartilha, manda pro seu pai, pro sua mãe, pro seu irmão, pro seu primo, para quem está começando a investir e até mesmo para quem não investe, né? Esse canal aqui a gente não vai falar somente de investimento, a gente fala de controle financeiro como um todo, beleza? Então te aguardo no próximo vídeo e lembra-se, invista com constância sem falhar, porque além dos números, a gente vai e eu te vejo no próximo vídeo. Falou!